Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje a gente vai falar de um assunto muito bom e muito fácil de ser compreendido. Nós vamos falar das equações do primeiro grau, as equações polinomiais do primeiro grau. Ou seja, sempre a gente vai trabalhar aquele número desconhecido, trabalhar com as incógnitas, tá? Então, a gente sempre vai trabalhar um número a tentar descobrir qual é o valor dele, como uma coisa simples, tá? Muitas vezes a gente olha para uma equação, porque trabalhar álgebra hoje, às vezes tem aluno que sente dificuldade, mas a álgebra é uma matéria simples, tá? É um conteúdo fácil de ser entendido. Por quê? Se a gente tem aquela parte técnica, aquela que é a parte escrita, tá? A definição, então a gente pode entender um pouco. Se a gente conseguir mostrar a definição para o aluno, fica fácil. Agora, se for fazer só os cálculos diretamente, quando aparecer um cálculo diferente, o aluno pode ter aquele problema. Mas hoje eu vou começar mostrando as definições para vocês observarem que é fácil de ter uma compreensão e de entender. Então vamos lá, vamos à aula. Primeiro slide ele vai falar bem simples e bem fácil, tudo bem? Então vamos lá. As equações polinomiais são comuns na matemática para encontrarmos valores desconhecidos. É polinomial qualquer equação que tenha um polinômio igual a zero. Então, olha bem, quando a gente fala assim, um polinomial, ou seja, um polinômio igual a zero, é que a gente vai ter uma letra com um número, ou seja, um exemplo fácil, 2x mais alguma coisa igual a zero, ou mesmo direto, 2x igual. Aquela igualdade é a que vai dar referência à equação, tá? Ela sempre dará igualdade e dará referência. Então, ela pode ter letras A, B e C, porque são valores antes da igualdade, e também pode ter só letra A e B, ou A e C. Nunca vai deixar de existir a letra A, tá? Porque sempre é aquela equação. Tudo bem? Então, vamos lá, continuando. O grau desse tipo de equação depende do maior expoente dos termos do polinômio. Pelo teorema fundamental da álgebra, tá? Toda equação polinomial de grau n possui n soluções complexas. Essas, tá, soluções são conhecidas como raízes da equação. Quanto maior o grau do polinômio, mais difícil será de encontrarmos as raízes. Então, olha aí, o que é uma equação polinomial? Definimos como equação toda a equação que possui um polinômio. O p de x igualando a zero, ou seja, nós temos aí, ó, p de x igual a zero. É uma equação. Dado o polinômio aí, essa aqui, nessa parte, é a parte teórica de como formarmos uma equação polinomial, tá? Então aí nós conhecemos então como a equação exponencial, a igualdade, tá? Então vejamos aí à frente. Em uma equação polinomial é importante encontrarmos o grau dela para termos uma estratégia de resolução. E esse grau é definido pelo maior expoente dado na incógnita, ou seja, na letra que vai aparecer. Tudo bem? Assim, como é feito no polinômio. Então, observe aí nos exemplos. Uma equação de polinomial de grau 1, tá? Ou seja, do primeiro grau. 3x mais 1 igual a zero. Aí é uma equação do primeiro grau, tá? Porque o x, ele não tem expoente ali em cima, tá? Então, aquele expoente ali representa o 1 na letra x. Já o 2, o outro,
4x ao quadrado mais 3x menos 3 igual a zero. Aí é uma equação do segundo grau. Observa que lá no 4x, o expoente é elevado ao quadrado. Tudo bem? Se ele está elevado ao quadrado, então aí é um grau 2. E por isso ele torna-se uma equação do segundo grau. Já no próximo, menos 3y ao cubo mais 2y mais 1 igual a zero. Então, observa aí que ela é uma equação polinomial do terceiro grau. Por quê? Porque o y está elevado a 3. E assim sucessivamente, ela sempre vai dar o aumento. O 5 lá, ó, 5a elevado a 8. Então, observa aí que o polinomial é de grau 8, tá? Porque o a está elevado a 8. Então, assim, ó, você pode ser 10, 15. Então, cada vez vai aumentar o grau. As equações mais comuns em problemas, tanto na matemática quanto na física e química, são as de primeiro e segundo grau. Como resolver uma equação polinomial? O método de resolução de uma equação polinomial está diretamente ligado ao seu tipo. Existem dois tipos de equação polinomial, mais comuns em exercícios e problemas, tanto na matemática, tá? Quanto nas áreas afins, são eles a equação polinomial do primeiro grau e a equação polinomial do segundo grau. Tudo bem? Então, quando a gente vê isso, pessoal, a gente já vê aí que é fácil da gente observar, tá? Ela vai aparecer ali. A gente só tem que descobrir. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver um exemplo como fica fácil de ser entendido. Então olha aí, o exemplo 1, resolva a equação 3x mais 6 igual a zero. Tá? Nesse caso aí, observa, nós temos que aí, ó, buscar o valor de x. Eu estou deixando essa teoria só para entender, tá bom? Buscar o valor de x que faz com que essa equação dê zero. Muitas vezes pode ser feito de forma intuitiva, mas quando a equação torna-se mais complexa, é essencial dominar o método de resolução, subtrair o 6, tá, dos dois lados. O que conhecemos também como passar o 6 para o outro lado da igualdade, como sinal trocado, tudo bem? Então, olha aí, a gente tem aí, passando para o outro lado, tá, ó, 3x mais 6 igual a zero. O que é que eu faço? Eu pego aquele número que não tem letra e levo ele para depois da igualdade. Se ele é positivo, vai negativo. Se ele é negativo, vai positivo. Tudo bem? Então vamos lá. Fica lá 3x igual a menos 6. Isolamos o x, fica sozinho, tá? X é igual a menos 6 dividido para 3, porque o 3 vai para uma divisão. Então, x é igual a menos 2. Então, observe aí que é muito simples. Vejamos aí o exemplo 2. Resolva essa equação do primeiro grau. 4 vezes x mais 3 menos x, que é igual a 24 mais x. A gente olha assim, uma equação dessa e pensa, nossa, complicou tudo. Mas não, pessoal. A primeira parte ali, nesse sentido aqui, é a gente eliminar o parênteses, a multiplicação dele. Eliminando o parênteses, coloca-se tudo que tem x antes da igualdade e os números que não tem letra depois da igualdade. Então vamos lá. Então observe aí. Na resposta, aplicando a propriedade distributiva ao primeiro membro da equação do primeiro grau, nós temos, olha aí a multiplicação. Multiplica aí, 4 vezes x, 4x, 4 vezes 3, 12. Eliminamos o primeiro parênteses, certo? Menos x, que é igual a 24 mais x. Agora colocamos tudo que tem letra antes da igualdade e os números que não tem letra após a igualdade. Então vai ficar
4x menos x, porque já está antes, tudo bem? E o outro x que é positivo, depois da igualdade, a gente traz para o primeiro membro. Se ele é positivo, ele vem negativo, certo? Que é igual a 24, e observa que o 12 é positivo, então ele vai para o outro lado, negativo. Então aí ficou fácil. Eu tenho lá 4x menos 2x é 2x, positivo. E 24 menos 12 é igual a 12. Isolamos o x, que vai ficar igual 12 dividido para 2 é igual a 6, tá? Portanto, aí, resolvendo essa equação, nós encontramos que o valor encontrado do x aí é 6. Fica fácil da gente mostrar, tá, pessoal? Não tem aquele segredo, aquela grande dificuldade. Ou quando você encontrasse alguma coisa, você diz assim, olha, não entendi. Mas é a coisa mais simples, de se encontrar uma incógnita do primeiro grau, tá? Então vamos a um exercitando para ver como fica fácil. Olha aí, sabendo que 12 é raiz de p de x, que é igual a x ao quadrado menos mx mais 6, determine o valor de m. Olha aí, nós vamos determinar o valor de m, tá? Então vamos lá. Temos que p de x é igual a x ao quadrado menos mx mais 6. Dessa forma aí, eu vou deixar bem explicado, tá? Vamos determinar que p de 12 é igual a 0, no intuito de calcular o valor de m. Então fica fácil, sabendo aí que se o x vale 12, então na hora que eu for calcular, aonde tiver x, eu vou colocar o 12. Então vamos lá. Aonde tem lá p de x é igual a x ao quadrado menos mx mais 6, então observa que naquele x ali vai aparecer um 12. Então vamos lá para baixo. Então meu p de 12 é igual a 12 ao quadrado menos m vezes 12 mais 6. O meu p de 12 é quem? É igual a quanto? 12 ao quadrado, 144. Menos m vezes 12, 12m, mais 6. Então, o que é que a gente faz aqui? A gente iguala tudo a zero e aí começa a fazer as operações. Ou seja, isolamos aonde está a letra, que vai ficar negativo. Menos 12m é igual. Colocando tudo para o outro lado, a gente já pode somar aqui, ó, 144 mais 6, 150. Ou seja, indo para o outro lado vai ficar negativo. Então vai ficar menos 12m, que é igual a menos 150. Aí a gente multiplica ambos os lados por menos 1, tornando positivo, tá? O 12 vai ficar 12m igual a 150. E aí a gente isola a letra m e faz a divisão. M é igual a 150 dividido para 12. Que no caso aí a gente vai simplificar, certo? A gente vai simplificar aí as divisões, que seja m é igual a 25 sobre 2. Então logo eu vou saber aí, tá? Que portanto o meu valor de m no polinômio, quando p de 12 é igual a 0, vai ser 25 sobre 2. Pessoal, quando a gente fala assim, é uma questão simples. A gente não tem aquela grande dificuldade. É só você manter a calma na hora de achar uma equação e trocar direitinho, sempre isolando aonde tem a letra. A letra sempre fica antes da igualdade. Tudo que não tem letra, depois da igualdade. Lembrou disso? A equação é feita com a maior facilidade. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.